Bom, gente, então vamos lá. Hoje vai ser a nossa última aula do curso, né? A gente está no último filo 9 cordados. Começamos com o filo 1, poríferos, as esponjas. Depois fomos para o filo 2, quinidários, que são as águas vivas, anêmonas do mar, corais, hidras e assim por diante. Depois o filo 3, plateumintas, que são os pets, planária, esquistossomo e atênia. Depois fomos para o filo 4, nemateumintos, que são os outros vermes. Então, o ancilóstomo, que causa o amarelão, né? A ascaridíase, da lombriga. Temos o bicho geográfico também, a filariose e a tricoríase, mas ela é um pouco menos comum. E a oxiuríase, que raramente também aparece aí nas provas, que é da doença da enterobiose. Oxiuríase e enterobiose é a mesma coisa. Então, tudo no filo 4, nemateumintos. Aí a gente tem o filo 5, moluscos, que são aí, né, os caracóis, caramujos, polvos, lulas, e ostras e mexilhões, né, estão todos aqui no filo moluscos. Temos depois o filo dos anelídeos, que são minhocas e sanguessugas, mas também tem as poliquetas, que vivem no fundo do mar, ou poliquetos, que vivem no fundo do mar, minhocas gigantes, digamos assim. E aí temos os artrópodes, né? Então aí a gente tem os insetos, aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes, os diplópodes, está todo mundo aqui nos artrópodes. Filo 8, equinodermos, aqui já pertinho da gente, que são as estrelas do mar, os ouriços do mar, os pepinos do mar, as bolachas da praia e assim por diante. E, por fim, temos aqui o filo 9 cordados. Dentro do filo 9 cordados, a gente começou vendo os cordados mais simples de todos. São aqui, ó, os protocordados, que a gente chama, que são os urocordados e os cefalocordados juntos. São esses aqui, ó, a sídia e o anfioxo. São animais bem simples, são os primeiros cordados que aparecem, ainda não tem. Por isso que a gente não pode chamar eles ainda de vertebrados. Só o terceiro subfilo aqui, que vão ser os vertebrados. E esse subfilo é o que a gente está estudando agora para concluir o curso, que é a última coisa do curso, que é a parte mais importante no filo cordados, que são aí 7 classes gigantes de animais, né? E aí nas últimas aulas a gente viu os peixes, as 3 classes de peixes, os agnatos, condríctios e os osteíctios, né? Então, aqui nos agnatos, que são os sem mandíbula, né, com a boca circular, assim, boca sugadora, temos a lampreia e o peixe-bruxa. Aqui nos peixes cartilaginosos, a gente tem o tubarão, a arraia, o cação e a quimera. E aqui nos peixes ósseos, eles são a grande maioria arrasadora dos peixes que a gente tem no oceano, na vida marinha, e tem uma infinidade sem fim, né, de peixes diferentes aqui nos peixes ósseos. Então, praticamente qualquer peixe que a gente pensar, se a gente estiver na dúvida se é agnato, condríctio ou osteíctio, na dúvida ele é osteíctio, ele é um peixe ósseo, porque são a grande maioria dos mares. A gente viu as características sobre eles, né? Essas informações coloridas aqui são as importantes para fazer uma tabela de comparação das 7 classes. E aí a gente vimos as escamas, outras características anatômicas diferentes entre peixes cartilaginosos e ósseos, que o vestibular gosta de cobrar de vez em quando. E aí, a questão da bexiga natatória, e aí chegamos nos anfíbios. Os anfíbios são a 4ª classe, são a classe de transição para o ambiente terrestre. Tanto que na fase larval de girino, ele se parece muito mais com um peixe do que com um animal terrestre. Só que na fase adulta, ele já vai migrar para a terra, né? O sapo, por exemplo, já vai conseguir viver na terra, a salamandra já vai conseguir viver na terra, mas eles ainda precisam viver num ambiente bem úmido e bem próximo da água, né? Por quê? Porque a pele deles é muito permeável, então se eles forem para um lugar muito seco, o corpo deles vai se desidratar totalmente, eles podem morrer por causa disso, mas também por causa da reprodução. Se a gente for olhar aqui, a reprodução deles continua sendo na água, é a reprodução por fecundação externa. Os óvulos e os espermatozoides vão se encontrar na água, fecundação externa, então por isso eles também não podem viver muito longe da água, embora sejam animais terrestres, né, na fase adulta. Então, várias coisas vão mudar, então por isso que o nome é anfíbio, né? Anfíbio significa dupla vida.
uma vida na água, que é a vida na fase larval, o girino, e a vida na terra, depois da metamorfose, que vai virar aí o sapo adulto, a salamandra adulta, o tritão adulto, e assim por diante. Esses são os anfíbios, fazem a transição para o ambiente terrestre. Os répteis agora já estão 100% no ambiente terrestre, desde o começo da sua vida. Nem fase larval eles têm mais na água, né? A tartaruga, se a gente for pensar, quando ela vai ter os filhotes dela, né, ela vai até a praia, ou seja, por mais que ela viva no ambiente da água, na hora que vai botar os ovos, ela não cria os ovos na água. Onde que ela vai botar os ovos? Na areia. Ela vai até uma praia para colocar os seus ovos na areia para os filhotes, para os ovos eclodirem, para os filhotes nascerem na areia. Por quê? Porque como animal terrestre que desde o primeiro momento da sua vida, ele faz respiração pulmonar. E se ele faz respiração pulmonar, não tem como esse ovo nascer debaixo d'água, porque os répteis não vão ter brânquia para respirar, né? Então, os répteis já são bem mais independentes em relação à água do que os anfíbios, e isso se perpetua em aves e mamíferos. A gente pode até dizer, de uma forma geral, que praticamente aves e mamíferos também são répteis, porque todos os animais terrestres teriam saído dos répteis, praticamente. Eu não tenho como me alongar muito nas questões de evolução aqui, aí eu não sei se o professor de evolução já aprofundou isso com vocês, mas, na verdade, tanto aves como mamíferos, na verdade, todos são descendentes dos répteis. Então, de uma certa forma, nós somos répteis até hoje, né? Os mamíferos, eles saem de um grupo dos répteis primitivos chamado dos serapsídeos, e as aves saem de um grupo chamado, as aves e os répteis atuais saem de um outro grupo, que é o grupo dos Sauropsida. Dentro dos Sauropsida tem um grupo que chama Dinossauria, dinossauros, cujos únicos representantes ainda vivos são as aves, né? Então, por isso que a gente fala que, na verdade, é uma mentira dizer que dinossauros estão extintos. Os dinossauros não estão extintos. Tem um aí fazendo cocô no telhado, digamos assim, né? Então, os dinossauros estão todos por aí. Vocês podem desmentir as pessoas que compartilham fake news sobre dinossauros, beleza? Dinossauros estão vivos, muito bem vivos, e aí estão pela cidade inteira. E tem gente que dá milho para eles. Mas vamos continuar aqui, para as questões menos de evolução e mais de fisiologia e anatomia, que é o objetivo aqui do nosso curso, né? Vimos aqui as questões dos répteis, as ordens dos répteis, os crocodilianos, que são jacarés e crocodilos, quelônios, que são tartarugas, cágados, jabutis, e os escamados, que são lagartos e cobras, né? Então, eles já vão ter escamas mais superficiais em relação a dos peixes, que é uma escama mais interna, né? Essa aqui é uma escama mais externa. Isso aqui é muito importante, os anexos embrionários que surgem. O ovo do réptil é um ovo amniótico, porque tem esses anexos aqui, que vêm junto com o âmnio, que é o principal deles, que protege o embrião, e o córium, que vai cobrir todos os outros. E esses anexos embrionários vão continuar em aves e mamíferos. Inclusive, isso até confirma um pouco a tese de que somos répteis até hoje, porque a gente continua com essa estrutura de anexos embrionários. Gente, uma coisa que eu não enfatizei na última aula é o seguinte: esses anexos embrionários aqui, muita gente no vestibular confunde essas 4 coisas aqui com outras 4 que a gente já estudou. Vocês conseguem imaginar com o que a galera confunde isso aqui? E aí, se eu disser para vocês que vocês conseguirem não confundir essas coisas, entender muito bem a diferença desses 4 aqui para outras 4 coisas que a gente viu um pouquinho lá atrás, isso é muito bom para vocês, porque eu acho que assim, mais da metade da galera que está prestando vestibular deve esquecer disso e confundir as coisas. Exatamente, o Leandro falou. A gente não pode confundir os anexos embrionários com as estruturas embrionárias exclusivas dos cordados. Qual que é a diferença das duas coisas, gente? Essas 4 estruturas que eu estou falando estão aqui, ó. Aqui, essas 4. Que a gente vê em todos os cordados, todos os representantes do filo 9 cordados, na fase embrionária, principalmente na 4ª fase embrionária, que a gente chama de neurula,
A gente tem primeiro, né, tem a fecundação zigoto. Temos a primeira fase, que é a mórula, blástula, gástrula, e nos cordados também vamos analisar a neurula, que é essa aí que a gente está vendo agora. É nessa fase da neurula que a gente vai conseguir identificar a notocorda, o tubo nervoso dorsal, as fendas branquiais faringianas e a cauda pós-anal. Essas são as 4 características que definem um cordado, né? Então, qualquer cordado, na sua fase embrionária, vai ter essas 4 características. E os outros 8 aqui em cima não têm essas 4 características. Não tem notocorda, não tem tubo nervoso dorsal, normalmente ele é ventral nos outros animais, ou seja, na parte da frente. Não tem fendas branquiais faringianas. Normalmente, os que têm brânquias, a brânquia tem outra origem, não é uma origem faringiana, que sai da garganta. E a cauda, também não costumam ter cauda pós-anal. Então, essas 4 características aqui são estruturas embrionárias exclusivas dos cordados. Essas características, gente, elas estão dentro ou fora do animal? Essas 4 aqui, estão dentro ou fora do animal? Alguém tem alguma ideia? Dentro, exatamente. Essas 4 características estão dentro do embrião do animal, do corpo do animal, certo? Quando ele está se formando, né? Lá dentro do ovo, ou dentro do útero, se for um mamífero, e assim por diante. Agora, os 4 anexos embrionários que nós estamos falando aqui, quando a gente manda um e-mail, gente, e a gente coloca um anexo, o anexo está no e-mail ou ele está anexo ao e-mail? Ele está junto, ao lado do e-mail. A ideia de anexo não é uma ideia de que está dentro. A ideia de anexo... Opa, estou aqui passando as coisas. Aqui. A ideia de anexo é uma coisa que está fora. Ó. Aqui a gente tem um embrião, essa parte vermelhinha aqui, ó. Isso aqui é o embrião. Aqui nessa parte vermelha, onde nós temos o embrião, a gente vai encontrar aquelas 4 coisas lá. Dentro desse embrião, a notocorda, o tubo nervoso dorsal, as fendas branquiais faringianas e a cauda pós-anal. Tudo isso aqui no embrião. Agora, a partir dos répteis, e isso é uma diferença importante, aquilo lá valia para todos os cordados. Esses anexos embrionários aqui, a gente só vai ter os 4 a partir dos répteis. Os anteriores só tem saco vitelínico, que é o primeiro aqui, não tem os 4. E esses 4 não estão dentro do embrião, eles acompanham o embrião do lado de fora, né? Então, ó, por isso que são anexos, estão ao lado do embrião. Ó. Aqui está o embrião, cobrindo o embrião temos o âmnio, aqui temos o alantoide, em verdinho, o saco vitelínico e o córion cobrindo todos eles. Ou seja, está do lado de fora do ser vivo, está acompanhando, auxiliando o desenvolvimento desse embrião, desse animal, mas não está dentro do embrião. Então é importante não confundir 4 estruturas embrionárias exclusivas dos cordados com os 4 anexos embrionários que a gente vê a partir dos répteis. Beleza? Só para a gente ficar um pouco esperto nessa parte. Tudo bem? E aí, a gente continuou vendo aqui as características da tabela, que são importantes, a respiração pulmonar, reprodução por fecundação interna, então mais um motivo pelo qual os répteis estão separados da água, né? Fecundação interna significa que eu não preciso ter água para ter a fecundação, para o óvulo encontrar o espermatozoide, só precisa o encontro do macho e da fêmea para conseguir ter essa reprodução, né? Pele impermeável, então também consegue menos desidratação, consegue ocupar espaços mais distintos, mas continua sendo pecilotérmico, né? Ectotérmico, ou seja, a temperatura é determinada por fora. Se eu estiver num ambiente quente, meu corpo vai estar quente. Se eu estiver num ambiente frio, meu corpo vai estar frio. Isso só vai mudar agora com aves e répteis, que é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Então vamos lá, gente. Só foi uma retomada para a gente não ficar perdido, principalmente se alguém perdeu aí a última aula, alguma coisa assim. Mas a gente vai agora começar, então, o objetivo de hoje, que é a classe das aves e depois mamíferos, certo? Então, como eu já pude falar um pouco, do ponto de vista da evolução, é como se aves e mamíferos fossem, inclusive, répteis. As aves, na verdade, a gente tem como ver isso claramente, né? Inclusive, elas têm escamas, né, de réptil, eles têm tudo de réptil, eles só são um grupo dentro dos répteis específicos
que desenvolveu os seus 2 membros superiores e transformou esses membros superiores em asas, né? Conseguiram fazer um tipo de epiderme, um tipo de pele que permitia a criação de penas. E essas penas fazer o animal voar, né? Deixar o animal mais leve e assim por diante. A gente vai ver aqui que uma das coisas mais importantes e que as provas mais gostam de cobrar, os vestibulares, são as adaptações ao voo. O que fez as aves, diferente de todos os outros vertebrados, conseguirem voar, né? Então a gente vai ver o que ajuda essas aves para voarem logo, logo, né? Mas já dei alguns spoilers aqui, né? Então as penas vão ajudar, os membros superiores transformados em asas vão ajudar, e outras coisas também, né? Quando a gente olha para as aves, de uma forma geral, nem todas voam, né? A gente tem as aves ratitas e as aves carinatas. Aí vocês me perguntam, isso é uma ordem? Isso são ordens, né? Porque a gente vê Reficofages, seria reino, dentro do reino filos, dentro dos filos classes, depois ordens, famílias, gêneros e espécies, né? De acordo com a taxonomia. Só que aqui nas aves tem tanta discussão, na verdade isso aqui não se consideram ordens, tá? Ratitas e carinatas, são só grupos. As ordens são mais específicas, tem ordens, muitas ordens variadas, beleza? Mas, de uma forma geral, os biólogos falam as aves ratitas, as aves carinatas. As aves ratitas são as aves normalmente que não voam, então elas não têm uma modificação importante, não têm uma adaptação importantíssima para o voo, que é uma modificação de um osso, uma mutação de um osso, elas não têm essa mutação para conseguir voar. São, por exemplo, a avestruz e a ema, né? Não conseguem voar. E, por outro lado, temos as carinatas, que são as aves com a modificação do osso externo para conseguir alocar os músculos necessários para o voo. Pomba, falcão e aí todas as aves que vocês podem imaginar aí que conseguem voar. Beleza? Então, isso aqui é só uma visão inicial das aves. Vamos continuar. Aqui. As características, então, da tabela, né? Então, temos pinguim, tucano, uma grande variedade de aves aí, né? E respiração, como eu falei para vocês, a partir dos répteis, todo mundo, né? Todos são animais terrestres, são animais de origem terrestre. Claro que a gente tem alguns que vão ficar muito na água, uma enorme parte do seu tempo de vida vão viver na água, mas isso não tira a característica de um ancestral comum terrestre deles, porque eles continuam com respiração pulmonar. Então, por exemplo, os pinguins, né, eles vivem muito na água também, mas para respirar, eles sempre precisam subir para a superfície. A mesma coisa nos mamíferos aquáticos que a gente vai ver. A baleia e o golfinho, por exemplo, eles vivem na água, só que de 2 em 2 horas no máximo, a baleia tem que subir para a superfície para respirar. Por quê? Porque ela não tem brânquia. Ela não é um animal aquático, marinho, por origem, né? Então, a baleia e o golfinho, como são mamíferos, muito provavelmente o ancestral deles era terrestre. Era um ancestral mamífero terrestre que acabou voltando para a água, acabou indo para a água, se especializando na água, mas ele não perde as suas características terrestres, que são, por exemplo, a respiração pulmonar, de precisar ir para cima para respirar, e assim por diante. Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Classe aves. Respiração pulmonar, igual aos répteis. Fecundação interna, igual aos répteis, né? Então, não é externa, não é na água, é interna, um encontro só do macho e da fêmea, e o macho consegue inocular os espermatozoides no interior da fêmea para fazer a fecundação. Esqueleto ósseo, né? Todo mundo, desde os peixes ósseos, tem esqueleto ósseo. A pele é uma pele impermeável, com penas e escamas de queratina, então é muito parecida com a pele dos répteis, só as penas aqui que vão ser um pouco diferentes, mas também são de queratina. A queratina que é uma proteína, por isso que está em vermelho aqui, né, o tipo de substância orgânica, eu coloco normalmente em vermelho substâncias proteicas, proteínas, né? E vocês perguntam, ave tem escama? Onde que estão as escamas de uma ave bem evidentes, que lembram, inclusive, um réptil? Alguém tem alguma ideia? Onde que eu encontro as escamas de uma ave?
Ou a ave só tem pena, não tem escama? Isso, a galera tá falando aqui nas patas, né? Então, se a gente for olhar aqui para a pata das aves, parece quase uma pata de um dinossauro, né? Exatamente, é uma micropata de dinossauro. Por quê? Com escamas, né? Porque eles são dinossauros, né? São répteis. As aves são répteis, né? Evolutivamente falando. Então, a gente consegue ver nas patas ainda as escamas deles, né? E além das penas na parte superior, né? Todos de queratina, a partir dos répteis, a queratina vai ser muito importante na composição da pele, inclusive na nós, que também somos descendentes dos répteis. Mas a gente já passou um processo um pouco mais distante do que as aves, um processo maior de distanciamento do que as aves. Excreta nitrogenada, ácido úrico. Os répteis, assim como as aves, também excretam ácido úrico. Se a gente voltar aqui para ver, ó, cadê os répteis? Aqui, ó. São nitrogenada, ácido úrico. O ácido úrico, das 3 possibilidades de excretas nitrogenadas, a gente tem a amônia, ureia e o ácido úrico. A mais tóxica é a amônia, ou seja, é a que mais precisa de água para ser dissolvida. A ureia é a intermediária aí, e o ácido úrico, ele é o menos tóxico de todos. Ele é o que menos precisa de água para ele poder ser dissolvido no corpo sem nos auto-intoxicar, né? Então, isso faz todo sentido que os animais terrestres, como répteis e aves, excretem ácido úrico, né? Por quê? Porque a ave, por exemplo, ela não tem como ficar bebendo água o tempo todo, né? Não tem como ela ficar de 5 em 5 minutos bebendo água. Então, é importante que ela tenha uma excreta nitrogenada que não intoxique muito ela se ela não beber muita água. O ácido úrico precisa de pouquíssima água, né? Porque é o menos tóxico de todos, e a gente vai ver eles, então, em répteis e aves, essa excreta nitrogenada, beleza? A amônia já é bem mais característica de animais aquáticos. Por quê? Porque eles têm água em abundância, né, ao redor deles, então eles podem ter uma excreta nitrogenada mais tóxica, porque eles têm como conseguir muita água para dissolver essa substância tóxica no corpo deles, beleza? Animais terrestres já têm menos disponibilidade da água. Nós, mamíferos, a gente já vai ver já, como a gente é descendente dos répteis, a gente também deveria excretar ácido úrico. Mas a gente acabou, por motivos da nossa própria evolução, depois, voltando um pouco para a ureia, que é a categoria intermediária. Mas depois eu vou explicar isso um pouco melhor. O coração é igual dos répteis, 2 átrios e 2 ventrículos, mas vai ter uma diferença importante aqui, bem importante. A partir das aves, o coração das aves e o coração dos mamíferos é muito parecido entre si por causa disso. Ele é um coração muito bom. É um coração muito bom. É um coração muito eficiente. Por quê? Porque se a gente for olhar o coração de um réptil, de um anfíbio, de peixes, o que for, ele ainda era um coração que não era, ele ainda permitia uma mistura de sangue. Porque, de uma forma geral, a gente tem 2 sangues circulando no nosso corpo. A gente tem um sangue que é rico em oxigênio, que é o sangue que sai do nosso pulmão para levar o oxigênio para o nosso corpo, para todas as partes do corpo, para a cabeça, para as mãos, para os pés e assim por diante. E a gente tem um sangue que está voltando do corpo com o gás carbônico para ser eliminado. A gente chama esse sangue novo, que está levando o oxigênio, de sangue arterial, porque normalmente ele vai pelas artérias, que são os vasos sanguíneos que saem do coração em direção ao corpo. E o sangue que volta usado, né, o sangue que volta sujo, digamos assim, que precisa ser renovado pela expiração, jogar esse gás carbônico fora do sangue, pela expiração, para poder renovar esse sangue com oxigênio, esse sangue usado é o que a gente chama de sangue venoso, que é o sangue que percorre normalmente as veias, que são os vasos sanguíneos que retornam para o coração. As artérias saem do coração para o corpo e as veias retornam do corpo para o coração. Essa é a diferença de artérias e veias. É o sentido do fluxo sanguíneo que elas carregam, beleza? E esse coração aqui,
como a gente tem dois tipos de sangue, principalmente nos animais com circulação dupla, todos os animais vão ter, mas os animais com circulação dupla, que são a partir dos anfíbios, que vai ter realmente uma circulação distinta, né, pulmonar e uma circulação distinta sistêmica para o resto do corpo, eu vou ter um sangue chegando no coração, que é arterial, e um sangue chegando no corpo, que é o sangue venoso. Se esses dois sangues sofrerem algum tipo de mistura, eu vou acabar mandando para o corpo, além do oxigênio que eu deveria mandar, também um pouco de gás carbônico, que na verdade deveria ser eliminado. E vou acabar mandando para o pulmão, além do gás carbônico que deve ser eliminado, um pouco de oxigênio, que nem era necessário. Então isso acaba perdendo um pouco de eficiência do sistema. E se perde um pouco de eficiência para o sistema, eu consigo mandar uma menor concentração de oxigênio para as minhas células. Se eu tenho sangue se misturando, então eu acabo mandando um sangue com menos oxigênio, com uma taxa menor de oxigênio para o corpo, o oxigênio ele é fundamental para a geração de energia, né? Para a gente fazer respiração celular, a gente precisa de oxigênio e glicose, para a gente conseguir gerar aí os nossos ATPs, que são as micromoléculas de uso imediato de energia, né? Adenosina trifosfato, os ATPs. Nos anfíbios e nos répteis, todo mundo até aqui, esse sangue vai misturar um pouco no coração, porque ainda não é completamente dividido os dois lados do coração. Lado direito só passa um tipo de sangue, lado esquerdo só passa um tipo de sangue, sem misturar, para o sangue ficar puro. O sangue arterial fica puro e o sangue venoso fica puro. Essa pureza, a gente só vai conseguir no coração das aves e dos mamíferos. Por quê? Porque é um coração que vai separar totalmente os dois lados. Completamente lacrado o meio desse coração. É como se fossem quase dois corações distintos. Eles só estão juntos, divididos por uma muralha, por um septo, digamos assim. É uma muralha que vai impedir a mistura desse sangue. Isso só tem em aves e mamíferos. E muitos biólogos dizem que é por causa dessa separação perfeita dos dois tipos de sangue que aves e mamíferos são os únicos animais que vão conseguir ter a eficiência energética suficiente, ou seja, gerar a quantidade de energia suficiente para manter o seu próprio calor, manter a sua própria temperatura. E é isso que está aqui embaixo, a regulação térmica, homeotérmicos ou endotérmicos. Todo mundo até agora que a gente viu era pecilotérmico ou ectotérmico, que é a mesma coisa, tá? São dois nomes para dizer a mesma coisa, assim como aqui homeotérmicos e endotérmicos, beleza? Dois nomes para dizer a mesma coisa. Os animais que não são aves e mamíferos, né? Então até chegando aqui anfíbios e répteis, são pecilotérmicos, ou seja, se tiver frio lá fora, vai estar frio no meu corpo. Se tiver quente lá fora, se tiver 40 graus lá fora, meu corpo vai estar 40 graus. Se tiver 0 graus lá fora, meu corpo vai estar 0 graus. Em aves e mamíferos, que é o nosso caso, isso não acontece. Se tiver 40 graus lá fora, a gente vai ficar com 37 graus, 36, 37 graus, e transpirando, né, para tentar eliminar esse excesso de calor. Se tiver calor lá fora, se tiver frio lá fora, 0 graus, a gente vai estar com 36, 37 graus do mesmo jeito. E nosso corpo vai fazer o possível para tentar se aquecer e manter essa temperatura. Por quê? Porque somos animais endotérmicos, a temperatura é regulada por dentro. E isso gasta muito mais energia, né, gente? Então imagina o seguinte, quando está 10 graus lá fora, e eu tenho um corpo de 36 graus, isso significa, pensem do ponto de vista da física, né? Vocês já devem ter estudado um pouco calorimetria, né, as relações de temperatura. Se eu tenho um objeto aqui com 40 graus, esse objeto tem 40 graus, e eu coloco ele num meio que tem 10 graus, o que vai acontecer? Ele vai eliminar calor, ele vai passar calor para o meio e vai perder a sua temperatura, certo? Isso acontece com a gente o tempo todo. Então, sei lá, se agora está 20 graus lá fora e a minha temperatura corporal é 36, 37 graus, isso significa que todo o tempo que eu estou aqui falando com vocês, eu estou eliminando calor para o ar que está aqui em volta de mim, né? E para a atmosfera. O tempo todo, aves e mamíferos estão perdendo temperatura, perdendo calor, se a temperatura está mais baixa do que a sua temperatura corporal. E a gente está perdendo energia. Só que para manter essa energia, então, a gente precisa se alimentar bastante, né?
Então, mesmo parados, gente, fazendo meditação, no zen absoluto, a gente está gastando energia para manter a nossa temperatura, né? Porque é uma temperatura artificial, digamos assim. A gente não está... Nosso corpo não está na mesma temperatura do ambiente externo. Ele está na temperatura estável do nosso corpo, que é 36, 37 graus, que vai estar sempre nessa temperatura. Às vezes 35 também é normal. Isso que é a endotermia, certo? E essa endotermia gasta muita energia. E se gasta muita energia, eu preciso de muito oxigênio, isso um coração com circulação dupla completa, ou seja, bem lacrado os dois lados do coração para manter a pureza, bem cheio de oxigênio, sangue arterial, e bem cheio de gás carbônico, sangue venoso. Esse coração me permite trazer bastante oxigênio para eu conseguir manter essa endotermia, e também eu vou precisar da glicose, que também é outro elemento fundamental para fazer a respiração celular, o açúcar, e isso a alimentação vai me dar. Então, mais um motivo pelo qual aves e mamíferos também precisam comer muito mais do que os outros animais. Precisam comer e ter mais oxigênio do que os outros animais para conseguir manter essa temperatura elevada. Beleza, gente? Então, esse aspecto aqui do coração, que passa a ser uma circulação dupla completa, o que é completo? Que não mistura sangue arterial e venoso, sangue rico em oxigênio com sangue rico em gás carbônico, não vai misturar. Isso que vai garantir a regulação térmica que seja endotérmica aqui, que é o caso. Beleza? Mandam sangue com alto teor de oxigênio aos tecidos. E anexos embrionários têm os mesmos dos répteis que a gente viu, né? O saco vitelínico, o amniocórion e o alantoide. Só olhando para o ovo de uma ave, como eu disse para vocês que o ancestral comum das aves são répteis, as aves são répteis, né? Muitos autores até dizem que classe aves é uma farsa, inclusive, né? Mas se eu olhar um ovo de uma ave e um ovo de um réptil, vai ser muito difícil diferenciar, só olhando para o ovo, se é uma ave ou se é um réptil. Porque o ovo é igual. Tem a mesma estrutura, é um ovo com casca de calcário, um ovo amniótico com os 4 anexos embrionários. Muito difícil dizer, então, se é uma ave ou se é um réptil. Beleza? Porque tem a mesma estrutura. Agora, gente, um outro aspecto importante, alguma dúvida nisso aqui, que são as características gerais das aves? Por enquanto, tá tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Gente, eu já tô vendo o horário aqui, já tô vendo que eu vou passar muito aqui do tempo com vocês, tá? Então, desde já, eu peço desculpas, mas é a última aula. Espero que vocês não fiquem muito bravos comigo, tá? Adaptações ao voo, isso aqui aparece bastante. O vestibular, às vezes, principalmente em segunda fase, é muito comum ele perguntar, aponte 3 características importantes, 3 adaptações ao voo importantes para as aves. 3 elementos que fizeram as aves conseguirem voar. Gente, 3 ou 4 no máximo, né? Como existem muitos, e às vezes pode aparecer numa alternativa, eu coloquei todos os que eu já vi aqui para vocês, eu vou explicar. Mas vocês não precisam decorar todos, é só saber que existe mesmo, às vezes para fins de colocar em alguma alternativa, ou eliminar alguma coisa, tá? Mas assim, para saber, para responder uma questão, é bom vocês saberem uns 3 ou 4, e eu vou apontar aqui para vocês quais são os mais importantes, tá? Então vamos lá. Primeiro, presença de penas. As penas reduzem o peso das aves, né? A pena é uma forma de estrutura epidérmica que vai ajudar muito aí para as aves conseguirem ser mais leves, beleza? Ossos pneumáticos, isso aqui, às vezes o vestibular adora cobrar sobre isso aqui. Os ossos das aves, eles são ossos ocos, não são ossos maciços como os nossos, né? Os nossos ossos, eles são recheados, né? Eles são cheios de massa dentro deles, tem a medula óssea dentro dos nossos ossos e tal. Nas aves, a grande maioria dos ossos delas são ocos por dentro. Se você quebrar, mas eles são resistentes. Não significa que eles são frágeis, são bem resistentes, aliás. Só que se eu conseguir passar uma serra num osso de uma ave, eu vou ver que ele é como se fosse um canudo, né? Ele quase não tem recheio lá dentro. Isso acontece por quê? Porque esses ossos, eles vão ter contato direto com os pulmões, e os pulmões vão conseguir colocar ar aqui dentro.
Então, se eu tenho, em vez de ter massa óssea aí dentro, eu conseguir rechear com ar esse espaço, eu deixo o animal muito mais leve, né? Então, essa é uma adaptação muito importante também para o voo. Redução do peso são os ossos pneumáticos. Lembrando que pneumo quer dizer ar. Então, ossos pneumáticos são os ossos que cabem ar dentro deles, beleza? Mas esses ossos não deixam de ser resistentes. 3. Anquilose. O que é anquilose? Os animais, eles têm um esqueleto e várias articulações entre os ossos, né? Entre os ossos tem várias junções que a gente chama de articulações. Esses animais, para eles também reduzirem a quantidade de ossos, ou seja, a quantidade de peso que eles carregam, eles acabaram fundindo vários ossos, né, na sua evolução. Então, se a gente for olhar, às vezes, nós temos, sei lá, tô chutando, eu não sei, viu? Eu tô chutando mesmo, só para vocês entenderem. A gente tem, sei lá, uns 10 ossos no braço. Esses caras aqui, eles juntaram esses 10 ossos em 2 ossos só no braço, nos membros superiores. Para que eles juntaram vários ossos em um só? Para reduzir o peso, né? Precisando de menos ossos, eles conseguem reduzir o peso. E essa fusão de articulações, fusão de ossos, o nome disso é anquilose. É esse 3 aqui, beleza? 4. Forma aerodinâmica do corpo. Então, o próprio corpo da ave tem todo um formato para ela conseguir se penetrar no ar, né? Para ela conseguir planar, para ela conseguir voar. Isso vai ajudar bastante, né? Aumento da aerodinâmica corpórea, redução da resistência do ar. Beleza? 5. Presença de sacos aéreos. São os sacos aéreos. Aqui a gente vê uma ave, tem o pulmão dela, só que em vez de o ar acabar ali no pulmão, ela tem vários sacos anexos ao pulmão, né? Vários, como se fossem pulmões secundários quase, né? São sacos realmente, quase que fossem airbags, assim, airbags conectados no pulmão. Quando essa ave respira, ela vai encher o pulmão de ar, só que também vai encher esses outros sacos de ar dentro dela, né? Tem vários sacos de ar dentro dela, e com mais ar dentro do animal, ela consegue também reduzir a sua densidade, né? Ou seja, o seu peso relativo ao ar, né? Ela consegue ficar bem mais leve, né? Redução da densidade, e também consegue mais oxigênio ficar disponível ali no corpo dela para ela poder usar para o metabolismo, para poder gerar energia, né? Mais oxigênio circulando ali por aquele pulmão, beleza? Então, esses sacos aéreos aí conectados nos pulmões vão ajudar bastante também. 6. Postura de ovos, né? Então, diferente de mamíferos, por exemplo, alguns animais que carregam os filhotes, isso também carregar os filhotes. Como é que um canguru, por exemplo, que carrega o filhote na bolsinha, né, no marsupo, ele vai conseguir voar, né? Ele já é um animal super pesado, ainda tendo que carregar o filhote junto dele. Uma coisa que ajuda as aves é que elas não carregam os filhotes no corpo delas, né? Na hora que tem a fecundação, elas vão lá e põem os ovos. Então, não carregam os filhotes dentro do corpo da mãe. Postura de ovos ajuda também para o voo. Agora, aqui, essa 7 é uma das que o vestibular mais gosta, tá? Eu já tinha falado um pouco que é a diferença das ratitas e das carinatas, das aves que voam e das aves que não voam. É uma modificação do osso externo, e esse externo aqui é com S. Não é externo de fora, tá? De exterior. Externo é o nome do osso, que é um osso que fica aqui nessa região do tórax. Nós também temos esse osso externo, fica bem aqui, ó. Só que o nosso osso externo, ele é completamente diferente do osso externo das aves. Porque o delas, ele é modificado, ele é adaptado para parecer uma bandeja, né? Parece uma quilha de um navio. Essa expressão quilha vem da engenharia naval mesmo, que é a estrutura mais importante debaixo do navio, que é quase a coluna vertebral do navio embaixo, assim, né? E essa quilha que permite o quê? Um osso que consegue alocar os músculos bem fortes, esses músculos, para a ave conseguir bater as suas asas, beleza? Essa modificação em forma de quilha ou de carena, por isso carinatas, beleza? Isso é fundamental, é uma das características mais importantes que eu diria aqui de adaptações ao voo. Alocação dos potentes músculos peitorais necessários ao voo, aumento da força nas asas, beleza? 8. Apêndices locomotores transformados em asas. Então aqui tem
bem óbvia e bem importante também, né? Então, em vez de ter braços como a gente tem, ou patas que nem os répteis têm, elas transformaram esses membros superiores com o tempo delas em asas para conseguirem voar, né? Aumento da aerodinâmica corpórea. 9. Ausência de bexiga urinária. Gente, se a gente ficar nervoso com o pombo porque ele fez necessidades onde ele não deveria, a gente tem que ter um pouco de dó, na verdade, porque eles não conseguem segurar, né? A gente consegue criar um grau de sociabilidade entre nós seres humanos, porque quando a gente quer ir no banheiro, a gente consegue segurar, normalmente, né? Esses caras não conseguem, né? Eles não conseguem. Na hora que apareceu, blum, foi, né? Assim, quero fazer xixi, fiz. É assim, né? Imagina se fosse com a gente. Imagina se a gente não tivesse bexiga urinária para segurar a urina, né? Na hora que desceu, fez. Na sala de aula, onde estivesse, a gente faria, né? E é assim que vivem as aves. Elas não têm bexiga urinária, então é um órgão a menos também deixando peso no corpo, menos peso para ele, consegue voar também com mais facilidade por causa disso. Só que isso também tem implicações que ele não consegue segurar a urina, né? Na hora que a urina se forma, ela já vai embora, né? Se mistura com as fezes na cloaca, inclusive. 10. Excreção de ácido úrico. Então, a própria excreção de ácido úrico que eu já falei para vocês, por ser uma excreta nitrogenada que precisa de menos água, o animal precisando colocar menos água para dentro, ele também vai ficar mais leve. Se ele precisasse ter muita água no corpo dele para poder suportar uma amônia, por exemplo, ele seria um animal muito pesado. Então, as aves não precisam ter muita água no corpo, não precisam elevar o seu peso por causa disso, porque elas excretam ácido úrico. Beleza? A ausência de dentes, então a ausência de dentes também reduz o peso, né, que a gente consegue ver, eles têm aí o bico também ajuda, né, no formato aerodinâmico do corpo, que a gente viu ali um pouco antes. Esse bico vai ajudar, cada ave tem um bico diferente, isso tem tudo a ver com o tipo de alimento que eles vão comer, né, só que não tem dentes, os dentes também ajudam a reduzir, a ausência de dentes também ajuda a reduzir o peso. 12, essa aqui também o vestibular adora cobrar de vez em quando, a glândula uropigial. O que é essa glândula? Essa glândula é um órgãozinho que fica aqui na parte de trás da ave, normalmente, bem na parte posterior, né, perto do que seria o rabo da ave, digamos assim, que é uma glândula que produz um óleo, ele produz uma substância para quê? Para lubrificar e impermeabilizar as penas. Então, por exemplo, tem aqueles animais que às vezes eles vão até um rio, um lago, para pegar um peixe, né? Então, gaivota, por exemplo, outros animais, eles vão bastante na água, né? O próprio pato, né? Vive na água o tempo todo, né? O pato, o cisne, etc. Se esses caras não tivessem a glândula uropigial para lubrificar e deixar bem oleosos e impermeáveis as penas deles, é possível que o pato mergulhou na água, a pena ia ficar toda encharcada e ele ia afundar, né? A pena ia ficar encharcada, ia ficar super pesada, aí o pato que está lá vivendo de boa, de repente afunda na água, de tão pesado que ele ia ficar por causa das penas. Só que essa glândula ajuda a que as penas não encharcam, elas não ficam molhadas, digamos assim, elas não absorvem a água, porque elas ficam bem oleosas por causa desse óleo que a glândula produz, beleza? Né? Secreta uma substância oleosa que impermeabiliza as penas e impede que elas encharquem, também ajuda a reduzir o peso. Se a ave está, por exemplo, na chuva, né? Imagina, se tem um pombo assim voando, aí de repente vem a chuva e começa a chover. Aí o pombo fica encharcado, cai e acabou a vida dele e morre, né? Ia ser um desastre isso, né? Toda hora que chove a gente já vê um monte de pombo na rua. Ia ser complicado, né? Então, se a chuva matasse, se a água, né, encharcasse a pena desses animais e colocasse o peso deles muito alto e eles caíssem, não conseguissem mais voar, ia ser uma tragédia. Por último, a homeotermia, a endotermia também vai ajudar muito nisso, né? Porque esses animais, por causa da endotermia, vão gerar muito mais energia e, claro, que para voar se gasta muita energia, né? Ontem, eu estava olhando o Globo Repórter e eu achei muito curioso, não sei se alguém chegou a ver, que falou do beija-flor.
né? Passou uma espécie de beija-flor no Globo Repórter que ele batia as asas 80 vezes por segundo. Bater as asas 80 vezes por segundo. Por isso que ele consegue ficar parado no ar. Só as asas mexem, a gente nem vê as asas mexer direito e ele está parado no ar, já viram? O beija-flor é uma coisa impressionante. Assim, a gente nem... É um dos bichos mais impressionantes da natureza, para mim, é o beija-flor. O cara consegue ficar parado no ar, né? Parado no ar. Exatamente. 80 vezes ele bate a asa por segundo. Aquela espécie lá, né? Claro que depende muito de espécie para espécie. Imagina a energia que esse cara gasta para fazer isso, né? A gente, seres humanos, num grau absoluto de exaustão, o limite teórico, pelo que eu sei, é de 200 batimentos por minuto. É o limite teórico do coração humano. Beleza? Quando a gente faz exame, essas coisas assim, o máximo que pode chegar, se a gente está no grau máximo de exaustão, de esforço físico, de esporte, né? Correndo, nadando, qualquer coisa, normalmente é 200 batimentos por minuto, é o máximo que a gente chega. Um beija-flor lá chega a 1.260 batimentos por minuto. 1.260 batimentos por minuto. Ou seja, é um deus, o beija-flor, né? É uma coisa alucinante. É uma coisa alucinante. Imagina a energia que o cara precisa para manter esse metabolismo, né? Então a endotermia vai ajudar nisso, né? Que também a endotermia mantém a energia, o gasto de energia sempre bastante alto desse animal, beleza? E, de uma certa forma, mais secundário isso, né? Mas uma temperatura mais alta também, né? Ajuda normalmente. Temperaturas mais altas ajudam a deixar as coisas mais leves. Normalmente, temperaturas mais baixas deixam as coisas mais densas. Também tem isso, né? Mas eu acho que perto de todas as outras variáveis, isso não deve pesar tanto assim. Beleza? O principal aqui é o aumento do metabolismo energético necessário para poder voar. Beleza? E aí, gente, aqui está um dos slides novos, né, de 2020, então, acabei de fazer, tem pouquíssimo tempo, Sistema Digestório das Aves, rapidinho isso aqui, gente, isso aqui cai, a cada 5 anos cai uma questão, aí só para se cair vocês saberem. O que é diferente do Sistema Digestório das Aves é o seguinte, tem 3 estruturas, no resto é igual ao nosso, tá? Tem aqui, ó, boca, esôfago, que é esse tubo aqui que leva para o estômago, tá? Aí estômago, intestino delgado, intestino grosso, tem aqui fígado, pâncreas, que vão ajudar na digestão, ânus e vai embora. O que é diferente e é específico desses caras aqui é que antes de chegar no estômago, eles vão ter o papo. A gente não tem papo, tá? Esse papo aqui, o que é esse papo? O animal, quando ele se alimenta, às vezes, em vez dele mandar direto para o estômago, ele pode guardar um pouco aquele alimento no papo, e o papo vai ficar ali só envolvendo com saliva, com muco ali, amolecendo o alimento mesmo, sem digerir, só amolecendo mesmo, né? Então o papo serve para amolecer, mas ele também para armazenar, mas também serve para uma coisa. Uma mãe, por exemplo, um pássaro pai, etc., ele pode, às vezes, pegar um monte de insetos ou grãos, guardar no papo, e levar para os filhotes que estão no ninho e regurgitar na boca dos filhotes, né? Isso é muito comum. Eles guardam ali no papo e na hora eles regurgitam e passam o alimento para os filhotes também, beleza? Depois do papo, aí sim temos o estômago, mas o estômago é dividido em 2 partes. A primeira parte do estômago é o que a gente chama de proventrículo ou estômago químico. Lembra que lembra um pouco pré, então vem antes, tá? Proventrículo ou estômago químico é muito parecido com o nosso estômago, né? A digestão química com produção de ácido clorídrico que vai digerir principalmente as proteínas, né? Muito parecido com o nosso estômago. Só que aí depois tem o estômago mecânico, que é a moela, que vai ficar ali triturando aqueles alimentos, vai ficar apertando, né? Amassando aqueles alimentos ali, então vai ter a trituração do alimento. Nas aves que se alimentam de grãos, né? Que a digestão é um pouco mais complicada, essa moela costuma ser bem desenvolvida para conseguir triturar bem aquele grão e aproveitar ao máximo que ele tem de nutritivo, beleza? Então é isso, o que tem de especial nesse sistema aqui é papo, proventrículo e moela.
Alguma dúvida nessa parte aqui? Tá tudo bem. Tudo bem, gente, com as aves? Podemos ir para os mamíferos? Beleza, então vamos lá. Então chegamos na última classe, sétima classe, né? Classe dos mamíferos. O que eles vão ter de especial aí? Vão ter glândulas mamárias, produção de leite, tem glândulas sebáceas para poder ajudar os seus pelos. Agora esses caras têm pelos, também uma novidade importante, os pelos dos mamíferos, e sudoríparas, que vão produzir o suor, que vai ajudar aí tanto na transpiração para o controle da temperatura corporal, como também na excreção, né, ajudando a urina a eliminar algumas substâncias em excesso e toxinas do corpo, beleza? Esse grupo, que ele tem de especial, é que é o grupo que mais tem cuidados com a prole, né? Então isso é uma característica evolutiva também dos mamíferos, né? Esse cuidado de estar sempre junto, de proteger os filhotes. Assim, aves, répteis, anfíbios, de uma forma geral, eles não ligam muito para isso, né? Eles até estão presentes ali num primeiro momento, mas depois que o filhote chocou o ovo, abriu o filhote saiu do ovo, isso depende muito de espécie para espécie, mas de uma forma geral, vai embora. Aprendeu a voar, saiu do ninho, vai embora. Agora, os mamíferos, eles vivem em família, né, de uma forma geral, quase a vida toda, né? Eles podem, às vezes, viver em bandos, então, mesmo depois que cresce, ele continua perto da família, a grande maioria dos mamíferos, e ajuda, né? Aí ele passa a proteger os mais novos, em vez de ser o protegido, né? Mas isso é uma coisa importante, maiores cuidados com a prole, essa preocupação familiar é uma coisa que vai aparecer aí nos mamíferos. Outras coisas importantes são a heterodontia, significa o quê? Dentes diferentes, né? Você pegar um tubarão, os dentes do tubarão são todos iguais. A gente não, a gente tem um monte de dentes diferentes, né? Caninos, molares, pré-molares e assim por diante, com um para amassar, outro para triturar, outro para rasgar. E isso aparece, essas diferentes funções dos dentes aparecem só nos mamíferos, beleza? Diafragma também vai ser muito importante, é um músculo respiratório que vai ajudar a gente a respirar. A gente vai ver melhor como é que o diafragma funciona no segundo semestre, quando a gente estudar a fisiologia humana, sistema respiratório humano. Hemácias anucleadas no sangue, então isso também vai ser importante. Isso vai aumentar aí a capacidade, por elas não terem núcleo, vai aumentar o espaço disponível na célula para conseguir grudar oxigênio nela. Isso é uma evolução importante. E a maioria é vivípara. Se praticamente todo mundo até agora era ovíparo, ou seja, punha ovos, a maioria aqui vai ser o quê? Vivípara, ou seja, cria dentro do útero da mãe o filhote, né? Agora, os subgrupos aqui, e aí tem autores que colocam como se fossem ordens, tem autores que colocam como se fossem subclasses, por isso que eu nem especifiquei aqui o que é, que nem as aves, né? Mas aqui a gente tem os subgrupos monotremados, marsupiais e placentários. Como eu falei para vocês, a maioria dos mamíferos é vivípara, mas não são todos. Então a viviparidade não está na essência de ser mamífero, beleza? Está na maioria, mas esses aqui, os mais, que seriam os primeiros, né, mamíferos, os monotremados ou prototérios, que são a equidna e o ornitorrinco, olha como eles são parecidos ainda com outros animais, né? Tem até bico o ornitorrinco, né? Ele lembra um pouco até uma ave, né? Mas tem pelos, né? E tem glândulas mamárias com produção de leite. O que ele não vai ter, na verdade, é mamilo. Ele tem glândulas mamárias, ele produz leite, mas não tem o mamilo, que é um ponto concentrado específico para colocar o leite disponível para os filhotes. Então, o que acontece? Como ele não consegue guardar o leite num lugar só, ele acaba produzindo leite em toda a parte ventral dele, ele fica todo melado de leite aqui na parte ventral, quando a mãe vai amamentar, e aí os filhotes vêm e eles lambem esse leite da parte na barriga da mãe, né? Então, um pouco diferente dos animais posteriores que vão ter mamilos, né? Eles têm glândulas mamárias, mas não têm mamilos ainda. E ainda põem ovos, né? Então, uma situação bem diferente aqui.
marsupiais, metatérios, então canguru, gambá, coala e etc., né? São vivíparos já, ou seja, o filhote fica boa parte na barriga da mãe, no útero da mãe, só que os marsupiais, diferente dos placentários, que é a grande maioria, e somos nós, no nosso caso, os placentários, todo o desenvolvimento do feto é no útero, né? Quando ele sai do útero, já é um bebê, já é uma criança. Nos marsupiais, não. Ele fica bem pouquinho no útero, né? E logo depois ele vai completar o desenvolvimento dele no marsúpio, que é a bolsinha, né? Que os cangurus e os gambás têm. E lá no marsúpio ficam os mamilos também, para ele poder ir se amamentando e tal, né? Então, a diferença é essa entre os placentários e os marsupiais. Eles, ambos são vivíparos, só que os marsupiais ficam muito menos tempo no útero do que os placentários. Os placentários ficam o tempo todo no útero e os marsupiais ficam só uma parte do tempo no útero, beleza? Depois o resto vão para a bolsinha, que é o marsúpio, e terminam de se desenvolver ali no marsúpio. Nos placentários, eles vão ter a placenta, né, que vai ajudar, vai ser quase um quinto anexo embrionário aí, a gente já vai ver no próximo slide como é que isso funciona, que vai ajudar os outros 4 anexos embrionários em quase todas as funções. Então, vai ajudar na nutrição. Então, pela placenta, que é a união dos tecidos do feto com os tecidos da mãe, o feto vai conseguir a glicose que a mãe come, vai conseguir o oxigênio que a mãe respira e vai conseguir eliminar as suas próprias excretas nitrogenadas pela própria urina da mãe, né? O feto consegue mandar a sua amônia, a sua ureia produzida para o sangue da mãe, e a mãe pelos seus rins, que vai excretar essa ureia e essa amônia do bebê, beleza? Então, de uma forma geral, esses são os 3 subgrupos. Agora vamos olhar as características gerais da tabela dos mamíferos. Respiração, desde os répteis, todo mundo faz pulmonar. Na verdade, desde os anfíbios, fase adulta, né? Todo mundo tem respiração pulmonar. Reprodução por fecundação interna, assim como répteis e aves, estamos todo mundo junto. Esqueleto ósseo, desde os peixes ósseos, todo mundo tem. Tegumento, a pele é impermeável, com pelos agora, né? E com outras estruturas também, unhas, garras, cascos, chifres, estruturas de queratina, né? Assim como os próprios pelos, que é a queratina que dá essa impermeabilidade para essas estruturas, né? Além disso, vai ter glândulas sebáceas, sudoríparas e mamárias. As sebáceas são as glândulas, cada pelo do nosso corpo, na base do pelo, dentro da pele, dentro da epiderme, tem lá uma glândula sebácea. O que é essa glândula? Produz um óleozinho, que é o sebo, que vai lubrificar todos os pelos do nosso corpo. Então, todos os pelos do nosso corpo tem um pouquinho de sebo aí, para lubrificar e impermeabilizar esse pelo, beleza? Leandro, você falou que estava copiando? O que você estava copiando? Desculpa, agora que eu vi a mensagem. Ah, beleza. Beleza. Então, as sebáceas é isso. As sudoríparas são as glândulas que produzem suor, que também estão aqui na pele, só que elas vão produzir o suor, que é uma excreção, vai eliminar água em excesso do corpo, mas também vai ser usado para reduzir a temperatura quando necessário, né? Então, se a temperatura do lado de fora estiver muito quente, a gente vai precisar eliminar o suor do nosso corpo para a gente também conseguir manter a nossa temperatura. Isso vai pelo suor, né? Para o suor conseguir evaporar, ele precisa absorver calor do nosso corpo para poder eliminar, para poder evaporar. E as glândulas mamárias, produção de leite, né, que vão ter um papel bem importante aí na nutrição dos filhotes, beleza? Excreta nitrogenada é a ureia nos mamíferos. Ah, beleza. Excreta nitrogenada é a ureia. Por que a ureia? Nosso ancestral comum, com répteis e aves, excretava ácido úrico. Só que aqui nos mamíferos, a gente volta para a ureia, e a maioria dos biólogos dizem que a nossa principal excreta nitrogenada é a ureia, porque, em certo aspecto, a gente se parece um pouco com os anfíbios, que também vão excretar ureia na fase adulta, porque os anfíbios, por que eles têm ureia? A ureia é bem um intermediário entre a amônia, que é bem característico dos animais aquáticos,
marinhos, e o ácido úrico, que é bem característico dos animais terrestres. Os anfíbios, que são a classe de transição entre os dois, entre a água e a terra, eles excretam a ureia na fase adulta, que é o intermediário aí, né? Nós, se a gente for pensar, a gente também tem uma parte da nossa vida na água, né? Assim, bem forçadamente falando. Mas quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente também está, é como se fosse uma fase da vida aquática quase, né? 9 meses aí aquáticos, né? E aí depois seria a vida na Terra. Então, alguns biólogos dizem que porque a maioria dos mamíferos tem um primeiro momento da vida que está dentro do útero, é possível que também o uso da ureia como excreta nitrogenada possa ser por causa disso, né? Esse aspecto da nossa vida que também fica um pouco ali entre a água e a terra, beleza? Mas só nesse aspecto. O resto a gente é bem terrestre, tá? Bem independente da água. Coração, 2 átrios e 2 ventrículos, então muito parecido com o coração da ave. Circulação dupla completa, sem nenhuma mistura de sangues, e, portanto, conseguimos ter endotermia também igual às aves, manter a temperatura do nosso corpo. E nos anexos embrionários temos aí a novidade da placenta. A placenta, que é um anexo embrionário misto. Todos esses anexos embrionários aqui, eles nascem dos próprios tecidos do embrião. A placenta, ela nasce dos tecidos do embrião misturados com o tecido da mãe. Ela é um tecido misto. Misturam os tecidos do embrião com os tecidos da mãe. Para quê? Para o embrião conseguir passar coisas para a mãe e a mãe conseguir passar coisas para o embrião. Beleza? Vai passar aí nutrientes, vai passar oxigênio, vai passar excretas nitrogenadas e tudo assim por diante. Por fim, gente, isso aqui também é novo 2020, muito difícil isso aqui cair, por isso que tá feio assim, mas eu já vou, quando eu for colocar para vocês o slide, eu vou deixar mais bonito, tá? É difícil isso aqui cair, mas cai aí de uma vez a cada 3 anos, uma vez a cada 4 anos, então eu vou falar, da mesma forma do que o sistema digestório das aves, que a gente viu lá, estruturas específicas, né, o papo, o proventrículo e a moela, aqui também tem estruturas específicas. O que são os ruminantes, gente? Ruminantes é um grupo específico dos mamíferos que eles têm um estômago muito especial, que é esse estômago aqui, ó. É o estômago de um ruminante. Então são bois, são vacas, vacas e várias outras espécies de mamíferos que são próximos desses caras aí, beleza? O boi e uma vaca, por exemplo, ele come capim, né? Como é que ele consegue digerir o capim? Como é que funciona isso? Então, de uma forma geral, a gente tem isso aqui tudo é o estômago desses caras, tá? Esse estômago aqui é um estômago bem louco, digamos assim, né? Bem complexo. O animal, ele come, né? Ele mastiga o alimento um pouco, aí ele manda para o estômago. Chega aqui pelo esôfago, né? Chega aqui no estômago. Aí ele vai ter 2 câmaras inicialmente, que é aqui o rumen e o barrete, que é aqui o retículo, no caso. Essas 2 câmaras aqui vão triturar esse alimento, né? Vão começar que nem quase como se fosse a moela das aves, né? Vão começar também a triturar esse alimento, a amassar esse alimento para facilitar a fragmentação desse material. Não tem aqui uma digestão química das enzimas do próprio animal ainda, né? Só que quem vai agir aqui? Esse animal vai ter aqui nessa parte do estômago, no rumen e no barrete, que está aqui como retículo também, ele vai ter bactérias e protozoários que vão produzir, esses caras sim vão produzir algumas substâncias para fazer a fermentação, para fazer uma fermentação inicial desse alimento, né? Então vão conseguir fermentar alguns alimentos aqui, e por essa fermentação eles vão começar aí o processo da digestão. Mas o importante é o quê? Que ainda não são enzimas próprias do animal. Depois que fizer essa fermentação, essa trituração, esse alimento costuma ser regurgitado para a boca. Ele primeiro volta para a boca pelo esôfago, e o animal vai mastigar mais um pouco ali, né? Vai mastigar mais um pouco esse alimento já bem amassado lá no rumen e no barrete, e aí ele vai amassar mais um pouco, triturar um pouco mais com a boca, e vai engolir de novo. Quando ele engolir de novo, agora esse alimento vai vir aqui para o omaso e para o abomaso, né?
que é também chamado aqui da parte folhosa, da parte coaguladora. Aqui sim, no omaso e no abomaso, vai ter a digestão química desse alimento. Então, vai ter aí o ácido clorídrico, vai ter as enzimas, né, a pepsina, principalmente a pepsina aqui, né, da digestão das proteínas. Então, a digestão química vai acontecer aqui no omaso e no abomaso com as próprias enzimas do animal, beleza? Aí sim, já digerido um pouco aqui com essas enzimas, vai para o intestino para completar o resto da digestão, né, com as enzimas específicas do intestino. Então, essa é a especialidade, essa é a especificidade aí do estômago desses caras, porque vai ter essa separação, né? Primeiro, de uma certa forma, é um pouco o contrário das aves. Se no das aves, primeiro tem a digestão química no proventrículo e depois a digestão mecânica na moela, aqui é o contrário, né? Primeiro eu tenho a digestão mecânica no rumen e no barrete, e depois vai ter a digestão química no omaso e no abomaso, né? Primeiro regurgitando, né, indo para a boca e depois voltando para mastigar um pouco e depois volta, né? Então, uma coisa meio doida, né? Como é que funciona o estômago desses animais. Gente, então é isso. Acabou a aula de hoje, beleza? Muito obrigado aí quem ficou, quem topou. Com isso, a gente termina o nosso curso, falamos todas as coisas principais dos animais, e fica para nossa revisão a gente olhar eles todos juntos de uma vez só. Então, a gente viu até agora um por vez, né? E aí, a partir da próxima aula, a gente vai olhar, então, né, como é que funciona. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no sistema circulatório, que diferencia, passando um por um. Vamos ver os cladogramas, isso aqui cai direto, tá? Então, por isso que essa revisão não é só revisão, ela tem um aspectozinho de novidade também, todo mundo precisa muito ver isso, tá? Como é que a gente vai olhar os cladogramas, o que que muda de filo para filo, de uma forma bem direta, tá? Vamos olhar as diferentes versões de cladogramas que existem. Aqui a questão das aves serem répteis, né? A gente consegue ver aqui que os répteis atuais são um grupo aqui parafilético, né? Que eles são tartarugas, lagartos e crocodilos, né? Aqui os escamados e os quelônios, né? Como se os répteis atuais eles fossem um grupo incompleto sem as aves, porque o ancestral comum aqui dos répteis atuais e das aves é um ancestral comum réptil. Então, esse é o motivo pelo qual vários biólogos dizem que aves, na verdade, seria mais uma ordem dentro dos répteis, não é uma classe autônoma. Mas a gente, para fins didáticos de ensino médio, a gente costuma falar que é uma classe separada, tá? Porque ela tem várias características específicas. Os mamíferos também estão aqui um pouco mais distantes, mas entram também em um ancestral comum um pouco mais distante, que também podem ser, de uma forma geral, numa visão mais ampla, também considerados répteis aí em algumas características, né? Aí depois anfíbios e peixes e assim por diante. Mas tudo isso aí a gente vê na próxima aula, tá? Só tô dando um spoiler, vamos ver aí os cladogramas. E é isso, beleza? Gente, foi um prazer aí estar nesse curso com vocês. Espero que vocês tenham curtido, que dê para aprender um pouco aí, não só para o vestibular, mas para depois também, para quem for fazer biologia ou para quem for jogar stop, a dedanha. E é isso aí, beleza? Quem tiver qualquer dúvida, estou completamente disponível para tirar dúvidas, tá? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, como vocês preferirem. Tamo junto, tá bom? Valeu por tudo aí. Vou só cancelar a gravação aqui.